Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Eclesiastes 1, verso 9. O texto diz o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Deus está falando que não há nada de novo. As coisas que aconteceram no passado são as coisas que acontecem no presente. Os inimigos do passado são os mesmos inimigos do presente. Entenda, todo evento na Bíblia aconteceu para nosso ensino, para o nosso aprendizado. Cada história, Deus queria nos ensinar alguma coisa. Deixar conhecido o inimigo e o seu modo de lutar. Deus está expondo a cada história como que o inimigo trabalha para que você possa vencê-lo, para que você possa derrotá-lo. O texto está dizendo, não há nada de novo sob o sol. O que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, vai dizer, olha só isso: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja, o texto está dizendo que essas coisas aconteceram com eles para nossa advertência, para nosso aprendizado. Estes eventos são tipos onde podemos aprender. Você pega as histórias bíblicas, as crises, as situações, os inimigos, você pode aprender com eles para lutar as suas guerras no dia de hoje. Histórias que são padrões, que vão te garantir a vitória. Deus está expondo todos os inimigos e a forma com que eles lutam. Sabe, as crises que foram enfrentadas pelas pessoas na Bíblia são as mesmas crises que estamos enfrentando hoje. Os problemas que eles enfrentaram não são novos. Os problemas que nós vivemos hoje são problemas que eles viveram. Mas nós podemos buscar na Bíblia a sabedoria de Deus, em cada uma dessas histórias, o conhecimento de Deus para vencer esses problemas. Gênesis fala de 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Você conhece a história? Gênesis 41, verso 26. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras. E as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome, crises, momentos de dificuldade. O mundo pode entrar em tempos de escassez, em tempos de crise econômica. Mas Deus já nos avisou. E Ele está nos convidando a estudar a história
para que em meio a qualquer situação, em meio a qualquer crise, você possa usar os mesmos recursos que José usou. A sabedoria de Deus. José venceu os 7 anos de fome por causa da sabedoria de Deus, que Deus permitiu que ele acessasse. O texto que nós lemos diz: as coisas que foram são as coisas que serão. Vivemos em um tempo semelhante ao de Noé antes do dilúvio, onde os pensamentos do coração dos homens são continuamente maus. Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Estamos vivendo esses tempos hoje, onde o mal está se tornando correto, onde o errado está querendo grupo de pessoas fazer com que seja o certo. Não, mas está errado. O errado nunca será certo. E o certo nunca será errado. E toda vez que você quebrar um princípio estabelecido por Deus, o próprio princípio vai te quebrar. Jesus disse em Mateus 24, verso 37. Olha só. Olha o que está dizendo aqui, preste atenção. Vai colocar o texto? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma. Nos dias de Noé, os homens não temiam a Deus. O pecado, a iniquidade havia se multiplicado. Os homens estavam rebeldes, os homens se rebelavam contra Deus. Eles se recusavam a reconhecer Deus. Vivemos algo parecido nos dias de hoje, onde as pessoas estão se rebelando, mas é bíblico. Nos últimos tempos, o sujo vai se sujar mais, e o limpo vai se limpar mais. Vai ser fácil. Gente, aproximadamente aí, não vou tão longe não, 20 anos atrás, eu tinha 30 anos de idade. Faz as contas não. Sabe, ninguém tinha orgulho do pecado, ninguém tinha orgulho para fazer as coisas erradas. Hoje as pessoas celebram o pecado, celebram as coisas erradas, e não só celebram, querem que as coisas erradas virem lei. A iniquidade está se multiplicando como nos dias de Noé. Percebe? O inimigo é o mesmo. O problema é o mesmo. Mas à medida que nós estamos chegando nesses tempos, é importante fazermos a mesma coisa que Noé fez. Cuidar da nossa família como Noé cuidou da dele. Noé preparou uma arca para a salvação de sua casa pela fé. Hebreus 11, verso 7, vai dizer: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo
a fé. Devemos preparar a nossa casa para entrar na arca. A arca é uma figura de Jesus. Você precisa falar com seus filhos sobre Jesus. Você precisa ensinar para os seus filhos sobre Jesus, diariamente, a cada instante. Em cada episódio, muitas vezes dentro do carro, quando algo acontece, traga Jesus, porque toda vez que você fala sobre Jesus para seus filhos, para sua casa, é como se mais uma madeira fosse colocada na arca. Algo está sendo construído na sua família que vai salvar você e a sua casa. Amém? Cada palavra, cada ação é uma tábua na arca. Mas Deus, em meio a todas essas situações, Ele promete cura e provisão para o nosso tempo e para a nossa geração. Oséias 6, verso 2 vai dizer: após 2 dias Ele nos reviverá, e ao 3º dia nos ressuscitará, para que vivamos à sua vista. 2 Pedro 3, verso 8. Eu quero conectar esses 2 textos. Mas, amados, não se esqueçam de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em Oséias 6, vemos que o Senhor nos levantará. A promessa é que no 3º dia Ele vai nos levantar. Seguindo esse princípio que está em 2 Pedro, onde 2 dias significa 2000 anos, um dia é como 1000 anos, então 2000 anos é como 2 dias. Então, isso me leva a entender que nós estamos no 3º dia, que nós já entramos no 3º dia. Nós já vivemos a geração do 3º dia, e a promessa é que Ele nos reviverá. Os inimigos estão se levantando, as trevas estão aumentando a intensidade, mas sobre o povo de Deus, a luz de Cristo vai resplandecer. A intensidade da luz vai aumentar. Ele nos reviverá, diz o texto. A tradução hebraica para reviver é shayá, que significa dar vida, curar, restaurar completamente. E isso tudo ocorre no 3º dia. Gente, nós estamos 2000 anos após Cristo. Se passaram 2 dias. O 3º dia já iniciou. O 3º dia já raiou. Ei, não está escurecendo, está amanhecendo. Ei, as trevas não estão vencendo, o sol da justiça no horizonte já está apontando. A igreja do Senhor Jesus vai prevalecer. Tudo são figuras para o nosso tempo. Todas essas histórias são ensinamentos para a nossa época. Lembra da cura de Ezequias? 2 Reis 20, verso 5. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, certamente eu vou curá-lo. Ao 3º dia, subirás à casa do Senhor. Você conhece a história, Ezequias adoeceu. E Deus enviou o profeta Isaías para instruir Ezequias sobre sua morte, para ele preparar tudo, porque ele iria morrer. Só que Ezequias, ao invés de aceitar, veja, foi o homem de Deus, foi Deus que mandou avisar, mas ele entra em oração, ele clama ao Senhor, mesmo moído, mesmo desesperado,
ele entra na presença de Deus. Isaías nem saiu, nem ficou distante do lugar. Deus ouviu a oração e falou: Isaías, volta lá e fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele, que eu vi as suas lágrimas, e que certamente eu vou curá-lo. Não sei se você está me entendendo. Toda história na Bíblia são modelos e padrões para você aprender. Eu não sei qual é a sentença que está sobre a sua vida, mas você pode abrir um clamor diante do seu Deus e Ele mudar essa situação em 1 segundo. Em 1 segundo tudo muda. Funcionou com Ezequias, vai funcionar com você. Era uma sentença de morte. Era algo praticamente definitivo, mas ele não desistiu, e ele orou, e ele chorou, e Deus o respondeu. Se você tem coisas que está preocupado, não importa o cenário, não importa a dificuldade, abra a sua boca e clame ao Senhor, e Deus vai ouvir. Ele vai ver as suas lágrimas, Ele vai ouvir a sua voz, e Ele vai liberar um milagre na sua vida. Ora, mas eu preciso abrir a boca, eu preciso orar de acordo com a Bíblia, e não de acordo com a situação que eu estou vivendo. Ezequias não reclamou, ele orou para que Deus mudasse. Ele orou para que não morresse. Sabe, não recebemos porque não pedimos. O diabo criou uma ideia, um raciocínio de não pedir, para de pedir, para de pedir. Só que o Espírito Santo, só que Jesus diz: há tanto tempo estou convosco e nada tens pedido, peça para que a sua alegria seja completa. A intenção de Deus é abençoar, e Ele se sente feliz quando alguém se aproxima dEle, colocando nele a responsabilidade e a fonte da sua saúde, da sua felicidade, da sua prosperidade. Porque aí, se você for curado, a glória dele. Se você prosperar, a glória dele. O nome dele é exaltado através da sua vitória, porque você colocou nas mãos dele o motivo da sua vitória. E o texto diz: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Sabe, a casa de Deus é onde as coisas acontecem. Tem gente criando teorias aí que não tem necessidade de congregar, mas é unidos em uma só carne, na casa de Deus, onde a unção, o óleo é derramado, onde os milagres acontecem. Quando você vem para um culto igual a esse, você é ativado. É uma oração em uma só voz. É um clamor que invade os céus. E Deus ouve, e Deus responde, e os milagres acontecem na casa de Deus. Agora tem gente que fica em casa, acreditam nessas teorias, acreditam nessa conversa fiada, que eu posso ficar em casa e Deus vai me ouvir. Ele vai te ouvir, mas tem umas presepadas que existe aí que só o capeta mesmo para inspirar esse povo. Ei, em casa, sozinho, não funciona. Você é uma vara que pertence a uma árvore. Você precisa estar conectada nela para que você possa dar frutos e frutos para Deus. Amém?
Os pastores foram os primeiros a saber do nascimento de Jesus. Eles tiveram a revelação, o discernimento dos tempos. E eu vou te dizer, os pastores e aqueles que estão conectados ao Espírito Santo serão os primeiros a saber da volta de Jesus. Quando ele veio a primeira vez, foram os pastores. Foram aqueles que estavam atentos, foram aqueles que estavam conectados. O dia do Senhor está se aproximando. Mas eu preciso entender que eu preciso fazer parte, que eu tenho que estar na casa de Deus, porque há poder quando nós nos reunimos. É onde está a unção do Espírito Santo. O seu milagre vai acontecer aqui. O seu milagre vai acontecer em um culto após outro culto, após outro culto, após outra oração, após outro culto. Em algum momento as correntes se quebram e o diagnóstico é alterado. Em Lucas, vai falar de um homem chamado Simeão. Simeão viveu uma boa velhice, até ver Jesus face a face. Deus havia prometido a esse homem que ele não morreria enquanto não visse Jesus, o Salvador. Você não vai morrer enquanto cada palavra que Deus te deu não se cumpra na sua vida, na sua família e na sua geração e no seu tempo. Ei, as promessas de Deus vão te preservar até que você veja a bondade de Deus na terra dos viventes. Simeão foi conservado, ele teve uma boa velhice. Simeão é a imagem da geração do terceiro dia que vai permanecer viva, não porque é jovem, não porque simplesmente faz exercício, não porque se alimenta bem, mas Deus vai dar poder para essa geração para que ela permaneça viva, para ver o Senhor voltar, para governar as nações. Como diz em Apocalipse, as nações da terra se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Deus vai governar as nações. O Rei dos Reis vai governar as nações. Mas entenda, Deus quer te guiar. Deus quer te conduzir, mas Ele tem uma maneira de nos guiar. Salmo 119, verso 105. Capítulo 19, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é iluminação para o caminho, para os meus pés, para que eu saiba por onde eu tenho que ir, onde eu tenho que pisar. E esse texto me leva a entender que Deus não nos conduz mostrando os eventos que acontecerão até o final de uma só vez, mas Ele nos guia passo a passo. A cada passo Ele te revela algo, a cada movimento de fé Ele te mostra mais alguma coisa. Ele precisa que você dê um passo sem enxergar, para que Ele te mostre mais um pouco do caminho e do destino. É confiança, é fé, é como alguém dirigindo em autoestrada. Você sabe que alguém pavimentou uma estrada. Então você vai a 100 por hora, 110 por hora, de acordo com a velocidade da via. Você não está para ultrapassar a velocidade não, né? Mas você acelera, porque você tem certeza e convicção que alguém pavimentou uma estrada para você correr. O farol do seu carro à noite ilumina 3, 4, 5 metros. Mas você confia tanto, você tem tanta fé, que mesmo não enxergando lá na frente, você acelera. Deus quer que você faça o mesmo.
E Ele só vai te mostrar a próxima fase depois que você colocar o pé na fase atual que você está vivendo. As coisas vão ficar mais claras à medida que você dá um passo adiante. A provisão de Deus no Antigo Testamento está presente no Novo Testamento. A travessia do Rio Jordão, Sansão derrotando um exército de filisteus, a cura de 10 homens com lepra, Jesus transformando água em vinho, Jesus dando a Pedro uma rede de pescar. Nós vemos a provisão. Na travessia do Rio Jordão pelos filhos de Israel, quando Deus deu a direção, fala, olha, pode passar o Jordão. O Jordão estava transbordando. As águas só se separaram depois que os sacerdotes colocaram o pé. Você sabe por que as águas não estão separando para você passar? Porque você não colocou o pé ainda. Deus já te deu poder e autoridade para atravessar o Jordão, mas você não coloca o pé, porque você não crê que o Jordão vai se abrir. Mas se você colocar o pé, Ele vai te mostrar o que vai acontecer. E Ele vai te mostrar a próxima fase. E Ele vai te mostrar o que vem depois. Deus não supre antecipadamente nossas necessidades. Ele supre quando estamos face a face com um obstáculo. Lembra dos filhos de Israel atravessando o Mar Vermelho? Exército de Faraó atrás. O povo começou a questionar, reclamar, murmurar. Moisés orou e o que Deus disse? Diga ao povo que marche. Enquanto vocês ficarem reclamando do problema, o mar não vai se abrir. Coloque o pé. Dê o passo na direção da sua terra prometida. Dê o passo em direção ao seu milagre. E você vai ver tudo se removendo, tudo se abrindo, um caminho sendo pavimentado à frente dos seus olhos. Veja o exemplo de Sansão. A força do Senhor se manifestava na fraqueza de Sansão. Na incapacidade de Sansão, o poder de Deus se apossava dele. Sansão matou 1000 homens com um pedaço de osso, com uma queixada de jumento. E quando o poder de Deus descia sobre Sansão, ele era invencível. Está se sentindo fraco? Ore pelo poder dele na sua vida. E o mesmo Espírito que dava uma força descomunal para Sansão, vai dar essa mesma autoridade, essa força para você. Não importa o tamanho do seu adversário, se o poder de Deus descer sobre você, acabou. Acabou. Todas essas histórias que eu estou dizendo aqui, são modelos, são padrões, para a gente ver, enxergar, perceber e saber como vai agir. Está cercado pelos inimigos? Faça como Sansão. Vai em nome do Senhor dos Exércitos, pegue a sua queixada de jumento, e geralmente o que você tem talvez não seja suficiente para o inimigo. Humanamente falando, talvez seja pequeno demais. Mas quando o poder de Deus desce sobre você, uma queixada de jumento é mais poderosa do que espadas, do que escudo, do que experiência, do que músculos, do que medalhas, do que um exército. Um homem derrotava 1000 bem treinados, só porque a força de Deus descia sobre ele. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Lembra dos 10 homens com lepra? Os 10 leprosos. Eles se aproximaram de Jesus para ser curados. E Deus disse: vai e se mostre aos sacerdotes. Vai e se mostre ao sacerdote. Na época de Jesus, era o sacerdote que examinava o doente. O sacerdote é um símbolo da lei até então, esse sacerdócio. Eles eram mestres em dizer que doença as pessoas tinham. A lei é mestre em dizer qual é o seu pecado. A lei é mestre em localizar os seus erros. Só que esses 10 homens não estavam se apresentando ao sacerdote simplesmente para serem condenados. Porque a lei, a representação da lei nos sacerdotes, iriam olhar para esses homens e não iriam enxergar lepra. Porque eles tiveram um encontro com a graça. Porque eles tiveram um encontro com o verbo que se fez carne. Veja, o sacerdote ele não examinava para ver se a pessoa estava sã, não. Ele examinava para ver se a pessoa estava doente. Você pode ler, tem vários textos que comprovam isso. Eles eram especialistas em doença. Determinar a doença. Ele não examinava a cura. Só que quando eles chegaram lá, vocês não têm nada. Vocês não têm doença nenhuma. Mas Jesus dá uma direção para esses homens. E sempre Deus vai te dar uma direção. É uma atitude de fé que você vai ter. A palavra de Jesus é: vai se apresentar aos sacerdotes. Ou seja, para comprovar a cura. E o texto diz que enquanto eles caminhavam, eles iam sendo curados. A obediência. A palavra vai te curar, vai te libertar, vai te dar vitória. Os 10 foram curados, mas teve um que voltou e se aproximou de Jesus. E se você se aproximar de Jesus, toda vez, ele já tinha sido curado. Então já não era a cura que ele precisava, mas ele se aproxima de novo. E é abençoado de novo. É salvo. Tem o nome escrito no livro da vida. Deus dá mais para ele. Se você vier a Jesus uma vez por dia você será abençoado. Se você vier para a presença de Jesus 10 vezes por dia, 10 vezes você será abençoado. Pega todas as suas necessidades, seus desafios diários, traz para Jesus. Apresenta a Ele. A provisão e suprimento de Deus vai fluir à medida que escolhemos confiar nele com fé. Você lembra do milagre do casamento onde Jesus transforma água em vinho? Jesus dá uma ordem para os servos para encher 6 talhas com água. Número 6 representa o número do homem. Era o que o homem tinha que fazer. Pegue 6 talhas, encha 6 talhas. E com isso eu aprendo algo. O homem precisa ser cheio com a água da palavra de Jesus. O homem precisa ser cheio da água do Evangelho de Cristo, antes que Deus possa transformá-la em vinho dentro dessa talha chamada você. Você precisa se encher da palavra, para que Deus transforme isso em algo com sabor, com gosto, poderoso, alegria, vitória, cura. Precisa estar cheio de água primeiro. Jesus ele diz para aquela mulher: eu tenho uma água que se você beber você jamais vai ter sede. Se encha primeiro, para ele poder pegar isso e transformar
no melhor vinho. A sua vida vai ser transformada na melhor versão quando você se encher da vontade da palavra de Deus, quando você se encher das promessas de Deus, quando você se encher daquilo que Deus diz ao seu respeito. Ele vai pegar tudo isso e vai falar: vira vinho, vira alegria, vira vitória, vira cura, vira prosperidade, vira crescimento, vira honra, vira ministério. A água só se tornou vinho quando os servos obedeceram. Eles tinham que pegar as talhas. Era a parte deles. A nossa parte é a fé. A nossa parte é se mover como Ele disse. E nosso suprimento vem quando seguimos o que Jesus disse para fazer. O suprimento dele flui. Em Lucas, Jesus pediu a seus discípulos que lançassem suas redes. Você conhece a história? Eles estavam a noite inteira, não pegaram nada. Não tinha peixe, eles eram especialistas, pescadores profissionais. Mas Pedro, quando ouve a direção de Jesus, ele joga a rede nas águas. E o resultado da sua obediência ao que Jesus disse foi a maior pesca já vista. Os barcos quase afundaram. Quando você permite que Ele seja o seu líder, e quando você segue a liderança dEle, os milagres acontecem. O sobrenatural se manifesta. Assim como nós oramos para receber o pão nosso de cada dia, o Senhor quer que falemos com Ele diariamente. Não sei se você entendeu, mas Deus quer dependência. Deus quer te ver convidando Ele para entrar em toda a área da sua vida. Deus quer te ver, você convidando Ele para entrar em todos os desafios, em todos os problemas da sua vida. É o pão nosso de cada dia. É diariamente que você tem que ir a Ele. É diariamente que você precisa conversar com Ele. É diariamente que você precisa apresentar os seus desafios a Ele. O povo no deserto, o maná era diário. Sabe? E não adiantava guardar. E Deus instruiu eles: olha, não guarde o maná para o dia seguinte. Porque no dia seguinte eu vou te suprir de novo. Não se preocupe com amanhã, você vai se encontrar com a graça de Cristo amanhã. Sabe, alguns guardaram e o maná criou larvas, apodreceu. Porque nesse contexto aqui o guardar era falta de fé, era medo. Vai faltar, eu não vou ter suficiente. Caiu muito maná hoje, Deus deu muito maná hoje, mas quem garante que amanhã Ele vai dar? E Deus estava conduzindo o povo, e o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, é uma figura de nós. O que Deus te deu hoje, tenha fé, Ele vai te dar amanhã. O que Deus te supriu hoje, tenha fé, Ele vai te dar amanhã. O maná não vai acabar. O maná não vai cessar. Eles fizeram isso por medo da falta. Uma mentalidade de escassez. Só que o nome do nosso Deus é El Shaddai. O Deus que é mais do que suficiente. Gênesis 22, verso 4. Vai dizer: então no terceiro dia, olha o terceiro dia de novo, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Esse texto aqui fala do momento em que Deus pediu Isaac para Abraão. Ali na terra Moriá,
ele pede Isaac como sacrifício. Só que antes de Abraão oferecer Isaac, sacrificá-lo, Deus para Abraão. Deus só queria mostrar: eu vou dar meu filho. Eu vou prover. Ei, Abraão, você não precisa prover, eu vou prover. E quando ele impede Abraão de sacrificar Isaac, ele fornece o carneiro. E Abraão chamou o Monte Moriá de Jeová Jiré, que significa: o Senhor proverá. Deus vai te prover no terceiro dia. E nós estamos no terceiro dia. Entenda, não importa o noticiário, não importa se estão falando de crise, não importa se está falando de dólar, não importa se está falando de inflação, Deus é a sua provisão. Creia, permaneça firme, Deus vai te suprir em todas as coisas. Não vai faltar graça para amanhã, não vai faltar graça para a semana que vem, não vai faltar graça para o ano que vem. Deus está no seu futuro provendo tudo, preparando tudo para a sua vida. Só se encha daquilo que Ele diz, de sua palavra, de sua obra consumada na cruz do Calvário. Se convença que seus pecados foram perdoados, que você recebeu o dom da justiça, que você foi curado fisicamente, emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos. Se convença que Ele cuida de você. Se convença que a ansiedade não faz parte da sua vida, que a depressão não te pertence, que a preocupação não é sua. Deus cuida de mim. E Ele quer te abençoar de uma forma grandiosa, que vai te preencher, encher, a ponto que você abençoe outras pessoas. O suprimento de graça de Deus é fresco e suficiente para cada dia. Já estou finalizando. Mateus 6, verso 34. Diz o seguinte: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará com as suas próprias coisas. Suficiente para o dia é o seu próprio problema. A graça que Deus lhe deu é para hoje, não é para amanhã. Amanhã é nova graça. E Ele vai te abençoar, graça sobre graça. Ele quer que você viva no presente. Não caia na cilada de Satanás de viver no passado ou viver no futuro. O presente é o momento do milagre. O presente é o momento que o poder de Deus pode te empoderar. É agora que você vence essa doença. É agora que você altera esse diagnóstico. É agora que a sua vida financeira muda. É agora que você abandona o pecado. É agora. Você não pode fazer isso ontem e não vai poder fazer amanhã. É agora. O momento presente é o momento do milagre. Creia e se aproxime dele e se mantenha conectado a ele, porque o suprimento só flui na presença de Jesus. E eu finalizo com a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, mostrando que a provisão é mais do que o bastante, porque sobraram cestos cheios.
é mais do que necessita, é para abençoar outras pessoas. Jesus providenciou tanta comida, o milagre foi tão grande que transbordou. Não era só para eles, era para mostrar o amor de Deus e o poder de Deus. Eles estavam com medo, eles falaram, mesmo se a gente fosse comprar, o que seria, que quantidade de dinheiro para alimentar tanta gente? Eles tinham a visão no natural. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e o abençoou. Depois, partindo os pães em pedaços, continuou dando o pão e o peixe aos discípulos. Olha o que diz o texto. Foi Jesus que foi partindo e foi dando para eles. Em outra tradução diz, e tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, abençoou-os e os partiu-os, e deu-os repetidamente aos discípulos, para servirem a multidão. Observe que a multiplicação aconteceu, não foi nas mãos dos discípulos, foi nas mãos de Jesus. Presta atenção no texto, não foi nas mãos dos discípulos que o milagre aconteceu. Jesus partia e dava aos discípulos. Sabe o que isso me ensina? Que quando eu vou a Jesus, Ele vai multiplicar algo. Eu vou pegar esse algo, mas se eu quiser receber mais, eu vou ter que voltar na presença dEle. Porque Ele estava partindo os pães, partindo os peixes. E de acordo com o que Ele ia partindo, Ele ia dando aos discípulos. Então eles levavam para a multidão e voltavam para a presença para receber mais. Eu não quero saber o que você recebeu de Jesus ontem. Eu quero saber se você recebeu dele hoje. Se você vai receber daqui a pouco. Se você vai receber amanhã um dia inteiro. Eu não quero saber das suas histórias do passado. Por que você parou de receber dele? Volte para ele. Volte na presença dele. E receba. Quantas vezes forem necessárias. Volte na presença dele para receber mais. Para receber mais pão, mais peixe, mais pão, mais peixe. E enquanto havia multidão, mais os discípulos vinham e voltavam, mais os discípulos vinham e voltavam. E a multiplicação não parava de acontecer quando Jesus tocava o pão e os peixes. Todas essas histórias é para você usar como modelo hoje na sua vida. O texto que eu abri aqui diz que as coisas que eram vão continuar. Assim como foi, será. Deus só precisa da sua fé.